O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Lourenço. E João, muito boa tarde. Começamos esta edição das 7 com o PS, que acusa o Governo de ser descuidado na resposta às tempestades. O secretário-geral socialista olhou para o relatório da Presidência da República, que avisa que a gestão do Governo durante as tempestades foi descoordenada e pouco clara. À entrada para a reunião do Conselho Estratégico do Partido, em Coimbra, José Luís Carneiro insiste que o trabalho do Executivo mostrou despreocupação. Vem mostrar que o Governo não teve capacidade de resposta, chegou tarde. A resposta foi insuficiente, foi incompetente e mostra aquilo que eu considero ser, por um lado, uma insensibilidade, uma incompetência que caracterizam um governo desmazelado. Verdadeiramente é isso que o governo, que este relatório diz. Temos um governo que é desmazelado na preparação, no planeamento, na resposta e na avaliação dos efeitos destas tempestades. O líder socialista coloca já o foco na época dos incêndios, em concreto no sistema de comunicação Ciresp. José Luís Carneiro acredita que, nos últimos 2 anos, o governo de Luís Montenegro prejudicou o país ao deixar o Ciresp sem liderança. Durante 2 anos, a Ciresp esteve sem presidente. Durante 2 anos, a mais importante infraestrutura de comunicações do Estado esteve sem presidente. Qual foi a notícia que nós soubemos hoje? Ontem, o governo foi buscar, ao fim de 2 anos, o general Viegas Nunes para voltar a assumir a presidência da Ciresp. Portanto, durante 2 anos, o governo prejudicou o interesse estratégico e crítico do país. As críticas de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, esta tarde em Coimbra. Nesta sexta-feira, o Governo anunciou o regresso de Paulo Viegas Nunes à liderança do Ciresp. O general regressa ao mesmo cargo que abandonou 2 anos depois. E é pelo tema das tempestades que continuamos nesta edição das 7, isto porque o presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria afirmou a João Lourenço que o relatório da Presidência Aberta deve servir como base para a aprendizagem. Em declarações à agência Lusa, Jorge Vala começa por saudar o conteúdo do documento, diz que apresenta de forma objetiva alguns dos constrangimentos sentidos a quando da tempestade Christine. Por isso, afirma que é um bom ponto de partida para se tirar ilações daquilo que aconteceu. Entendemos que este documento deve servir de base para uma aprendizagem. Eu relembro que nós vivemos durante vários dias sem comunicações e sem energia elétrica. E, portanto, penso que este deve ser o ponto de partida para se aprender se tirarem as ilações daquilo que aconteceu. De facto, parece-nos importante que exista uma profissionalização da resposta de urgência neste tipo de acontecimentos. O presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, Jorge Vala, acrescenta que as consequências das tempestades que assolaram o país em janeiro e fevereiro deste ano persistem e vão continuar a persistir ao longo do tempo. E ao coro de críticas que têm sido feitas ao Governo, junta-se o presidente da Câmara Municipal de Leiria. Ora, reitera que o relatório da Presidência Aberta confirma que o país mantém um déficit estrutural de, João Lourenço, resiliência. É o que diz Gonçalo Lopes, a sublinhar que este documento confirma que os municípios têm vindo a alertar desde o primeiro dia que a depressão Christine, a 28 de janeiro, não foi apenas um fenómeno extremo circunscrito aos dias de emergência. A autarca considera ainda que as conclusões deste relatório da Presidência Aberta de António José Seguro devem levar a uma ação urgente por parte do Governo. E em semana de apresentação da recandidatura de Luís Montenegro à presidência do PSD, a deputada única do PAN defende que o Primeiro-Ministro tem que mudar o estilo de governação se quer evitar novas eleições. Luís Montenegro disse esta sexta-feira que Portugal não quer ir novamente a votos e Inês Sousa Real afirma que o apelo do Primeiro-Ministro já vem tarde.
Eu acho que o país não estava nem preparado para ir a eleições, nem desejava eleições nos sucessivos ciclos políticos que tivemos, portanto a realidade não mudou por ter mudado a cor política do governo e é uma pena que as forças políticas que hoje estão no poder não tenham tido esta visão e esse mesmo apelo e contenção quando estavam na oposição. Agora o PAN, sendo uma força política que defende o progresso do país, defende que efetivamente temos que ter agora uma responsabilidade acrescida de sustentabilidade, de resiliência do território e de apoiar as famílias, é evidente que nós desejamos que hajam ciclos políticos mais estáveis. A porta-voz do Partido Animais e Natureza, à margem, neste caso do PAN, à margem de uma visita que efetuou este sábado ao Canil Municipal de Penafiel, Inês Sousa Real denunciou a falta de condições em que encontrou um grupo de cães junto a esta infraestrutura municipal. E seguimos nesta edição das 7 de João Lourenço com os cidadãos franceses suspeitos de abandonarem 2 crianças em Alcácer do Sal. Ficaram em prisão preventiva. O juiz optou por uma medida de coação mais gravosa, tal como pediu o Ministério Público. A mãe e o padrasto das crianças foram ouvidos novamente esta manhã no Tribunal de Setúbal. Foi lá que esteve o fotojornalista do Observador, João Porfírio. A juiz de instrução criminal considerou fortemente indiciada a mãe a prática de 2 crimes de exposição ou abandono agravado e, relativamente ao padrasto, o tribunal considerou fortemente indiciada a prática de 2 crimes de exposição ou abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada. A decisão teve em conta o perigo de fuga, de perturbação do processo, de continuação da atividade criminosa, mas também o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas. A mesma juíza teve também em consideração certamente um depoimento crucial de um dos militares da GNR que transportou este casal de Fátima para Palmela. Este GNR, que percebe muito bem francês, descreve que ouviu o casal a dizer, e cito, "temos de parecer doidinhos". Segundo fonte da GNR, ao Observador, este homem foi para a prisão de Setúbal e a mulher seguiu para o estabelecimento prisional de Tires, um dos 2 estabelecimentos prisionais para mulheres em Portugal. Hoje foi o segundo dia em que este casal foi presente à juiz de instrução criminal, tendo o primeiro dia sido marcado pela forma inusitada como os 2 arguidos chegaram a tribunal. O homem a gritar "eu amo-vos todos", fim de citação, e a mulher a cantar. Recordamos que os 2 cidadãos franceses foram detidos na quinta-feira na zona de Fátima, a cerca de 200 km de distância de onde abandonaram as crianças. O relato do fotojornalista do Observador, João Porfírio, que esteve este sábado à porta do Tribunal de Setúbal, onde foram ouvidos os cidadãos franceses suspeitos de abandonarem 2 crianças em Alcácer do Sal. E sobre a atualidade internacional, tempo ainda nesta edição para falar de Donald Trump, afirma João Lourenço que os Estados Unidos estão cada vez mais perto de um acordo com o Irão. É o que avança a CBS News. O presidente dos Estados Unidos rejeita apresentar detalhes sobre a evolução das negociações. Diz apenas que ficam melhores a cada dia que passa e acrescenta que só vai assinar um acordo se conseguir tudo o que quer. Também o secretário de Estado norte-americano disse que o entendimento com o Teherão pode ser anunciado este sábado ou este domingo. Declarações de Marco Rubio durante uma visita diplomática à Índia, citada pelas agências internacionais. Do lado iraniano, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que está focado na elaboração de um memorando de entendimento através dos mediadores paquistaneses. Tempo ainda para falar de desporto. Amanhã é dia de final da Taça de Portugal entre Sporting e Torrense. Ora, Rui Borges pede cautela e não quer foguetes antes da festa. Até porque o Sporting vai defrontar uma equipa de uma divisão inferior, uma vez que o Torrense ainda está na 2ª divisão. Rui Borges deixa o alerta e acredita que, do outro lado, vai estar uma formação altamente motivada. É sermos sérios e não entrarmos em facilitismos. A pressão neste clube existe diariamente. Agora sim, acho que o grupo é merecedor de estar nesta final, é merecedor de lutar por o troféu e vencê-lo. Agora temos que fazer muito para o vencer. Não adianta dizermos que somos merecedores, temos que o demonstrar dentro do campo, contra uma equipa que vai dar a vida num momento histórico para o clube, num momento histórico se calhar para a grande maioria dos seus atletas, independentemente de quem seja o adversário, neste caso o Torrense, que é de um escalão inferior, é certo, mas tem demonstrado aquilo que é a sua qualidade ao longo da época, e nesta semana demonstrou contra uma equipa de Primeira Liga toda a sua qualidade e que sirva de alerta para aquilo que nós vamos encontrar amanhã. O capitão leonino Morten Newman treinou sem limitações, vai a jogo, que pode bem ser o último com a listada verde e branca. De fora por lesão mantém-se o avançado grego Fotis Ioannidis. Já do lado do Torrense, o treinador Luís Tralhão lembra que a equipa está a meio de uma eliminatória que pode dar o regresso à primeira divisão, mas refere que o emblema de Torres Vedras vai ao Jamor para competir. Nós priorizamos o campeonato.
Mas obviamente que agora estamos aqui envolvidos na taça, não viemos aqui passear. Eu já utilizei essa expressão há cerca de um mês atrás, quando atingimos nas meias finais, quando atingimos a final. Portanto, nós vimos competir. E o Mr. Rui Borges disse que jogava com os melhores e nós vamos jogar com os melhores, de certeza absoluta. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, é relativo para ele quem são os melhores ou para mim. Portanto, temos um grupo que está preparado para jogar qualquer jogo. O jogo tem apito inicial às 5h15 da tarde, tem arbitragem do árbitro da Associação de Futebol de Leiria, António Nobre. E mega operação montada de acompanhamento a esta final, com a emissão especial de desporto a começar a partir das 4 da tarde, com reportagem de pista, também a reportagem junto das claques e dos adeptos na Mata do Jamor. Não perder amanhã, a partir das 4 da tarde, Sporting Torriense, final da Taça de Portugal. Terminamos com uma notícia que tem poucos minutos, João Lourenço. No Algarve, um barco turístico com 12 pessoas a bordo virou-se junto à gruta de Benagil. A informação está a ser avançada pela CNN Portugal, revela que para já há 2 feridos, ainda se desconhece a gravidade. Adianta que as vítimas estão a ser retiradas de um local por uma embarcação do Instituto de Socorros e Náufragos e serão transportados para Portimão, onde deverão receber assistência médica. O alerta para o acidente foi dado durante a tarde e mobilizou meios de socorro marítimo e também elementos das autoridades locais. Para já não são conhecidas as causas do incidente nem a gravidade dos ferimentos das vítimas. Vamos continuar a acompanhar este tema nos próximos espaços de notícias. O próximo deles será às 7h30, síntese informativa também com o João Lourenço. É de resto com ele a noite informativa deste sábado aqui na Rádio Observador. Um abraço, João. Até já. Até já.